Oi, pessoal, tudo bem? Decidi começar a compartilhar algumas experiências que está acontecendo na minha vida, que está sendo bem interessante. Eu acredito que pode ser uma contribuição na sua vida, né? Desde quando eu criei esse canal, o canal se chama Desperte-se, né? Então, desde quando eu criei esse canal, meu intuito era realmente trazer as minhas verdades, o meu conhecimento, as minhas experiências e colocar para o mundo e de repente pode te ajudar de alguma forma, tá? Mas se você é novo aqui, né, e você nunca me viu, então muito prazer, eu sou Bruna, eu sou terapeuta e mentora. E eu quero compartilhar com vocês algo que tem acontecido na minha vida, que tem sido transformador. Eu acredito que pode te ajudar muito, que é aprender a discernir a voz de Deus, né? O que é a voz de Deus? E às vezes a gente acha, né? A gente tem um conceito de Deus que pode estar distorcido, né? Depende das crenças que você tem e que pode estar impedindo você de ouvir realmente a voz de Deus dentro de você, tá? Que é a sua intuição. Bom, antes de eu falar sobre entender sobre a voz de Deus, a gente precisa saber o que é Deus, né? O que é Deus para você, tá? Eu não sei o que é Deus para você, mas eu vou compartilhar o que eu acredito sobre Deus, tá? Eu passei muito tempo da minha vida buscando conhecer quem era esse Deus que todo mundo falava, que é todo poderoso, né? E passei por algumas religiões, sim, não fazia muito sentido, né, o conceito que essas religiões tinham. E aí chegou um tempo que eu falei, cara, eu não quero saber de religião, eu vou deixar pra lá. E aí foi quando eu conheci a física quântica, a espiritualidade, né, o autoconhecimento, através daqui dos canais do YouTube, através de vídeos aqui do YouTube. E, e desde então eu comecei a enxergar realmente, né, quem é Deus de verdade, quem sou eu, né, quem eu sou aqui. E eu consegui ter mais essa clareza através de um livro que chegou para mim num momento assim muito delicado da minha vida, onde eu tinha acabado de me separar e eu estava praticamente no fundo do poço, me reerguendo, buscando me reerguer na vida, né? Então esse livro, que é o livro de Ouro de Saint-Germain, ele apareceu na minha vida num momento assim muito delicado, onde eu pedia realmente por consciência, eu pedia realmente para que Deus aparecesse na minha vida, né? Porque eu não estava entendendo as coisas, o que estava acontecendo, então eu precisei mergulhar a fundo em mim. E foi aí que esse livro chegou até a mim, tá? De uma forma assim que eu nem esperava. E eu comecei a ler. E hoje eu acredito que é um presente do divino, né? Me chamando para despertar. E aí eu comecei a leitura dele e tal, comecei a praticar as afirmações, as orações. Pratiquei por um tempo e acabei parando. E dessa vez eu decidi voltar realmente e eu decidi que esse livro era o único livro que eu ia ler até então, tá? Porque assim, gente, a gente tá numa fase, né, numa era que a gente tem muita informação, tem muito conhecimento, tem muitos livros, e às vezes a gente fica até muito perdido se a gente ficar lendo um livro, aí lê outro, e acaba que a gente não pratica, né? A gente não pega aquele livro e fala, peraí, eu vou praticar o que esse livro tá me falando. E eu era assim, então eu falei, cara, esse livro vai ser o único livro que eu vou ler e eu vou praticar tintim por tintim, detalhe por detalhe desse livro, até que algo na minha vida se transformasse. E, e aí eu comecei a fazer uma oração que tem nesse livro. Nesse livro tem várias orações, então eu escolhi uma específica que tocou naquele momento e eu falei, cara, eu vou fazer isso todos os dias, eu vou repetir essas orações. E aí, através dessa oração que eu comecei a fazer todos os dias, eu comecei a perceber os sinais, os detalhes de Deus, né? E aí, uma das coisas que a gente precisa saber, né, que a gente precisa saber quem é Deus. Quem é Deus para você? E aí, para mim, Deus é isso. Deus é a força que habita em nós, nosso eu superior, né, a nossa versão superior, a nossa versão maior de consciência. Então, Deus é uma consciência expandida, né? Elevada. Eu acredito muito nisso.
Então, para mim, né, depois de procurar muito, depois de buscar muito entender quem era Deus de verdade, eu percebi que Deus, ele habita em nós, é a nossa é a nossa versão maior de consciência, porque nós somos corpo e nós somos consciência, né? Nós somos espírito, neste corpo, habitando esse corpo. Então, como que você consegue se conectar com Deus? Através dessa consciência elevada, através da gente silenciar as vozes do externo, as coisas que não são parte do todo, né? Porque eu acredito que Deus é amor puro, é amor incondicional, é riqueza, é prosperidade, é saúde, é abundância. Então é tudo isso dentro de você. A nossa essência divina já é essa. Assim, a nossa essência divina, ela é perfeita, né? Ela é perfeita. Ela já é riqueza, ela já é prosperidade, ela já é abundância, ela já é saúde, né? Já é saudável, ela já é a versão de si, né, perfeita. Só que a gente passou muito tempo da nossa vida, a gente se desconectou dessa essência, né? E hoje a gente está num momento de transição, então a gente consegue perceber o quanto as pessoas estão trazendo essas verdades, né? O quanto isso está sendo exposto, né? Com muito mais facilidade do que antigamente. Então as pessoas estão se despertando e chegou a hora de você realmente também se despertar. Então, assim, a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui para realmente sofrer, para passar dificuldade, sabe? Para a gente viver sempre doente. Não, a gente está aqui por um propósito muito grande, que é expressar a essência do Criador dentro de você. Você é Deus em ação aqui nessa terra, né? Então, Deus quer se expressar através de você. E como que ele pode se expressar através de você? Através de você se conectar com essa consciência divina, né? De você silenciar o externo e falar, cara, eu vou me conectar com Deus. Como? Todas as formas que me façam lembrar quem eu sou. Foi isso que eu fiz. Eu falei, cara, eu sei que eu não sou essa versão que passa dificuldade, que tem medos, que tem traumas. Eu não vou me apegar nessa situação, nessas condições externas que estavam ao meu redor. Eu falei, eu vou silenciar tudo isso e vou me conectar com a única verdade, que é o eu sou dentro de mim, que é a minha essência divina. E assim eu fui fazendo todo santo dia, todo dia, todo dia, afirmando no espelho, afirmando quando eu acordava, antes de dormir, e assim as coisas começaram simplesmente, sabe, ficar muito mais leve. As oportunidades que até então não chegavam para mim começaram a vir. Então, eu falo que Deus, ele quer se comunicar com você, mas você precisa silenciar a voz do externo, as dores, as limitações, as dificuldades financeiras, você precisa dar um basta e silenciar o seu foco neles e olhar para quem você verdadeiramente é. Voltar para a sua essência original, né, que é a sua essência da alma. Então, foi isso que eu fiz e aí, claro, as coisas começaram a ficar muito mais leves para mim, coisas que eu fazia muita força para aquilo acontecer na minha vida simplesmente começaram a aparecer de uma forma assim que eu nem esperava, sabe? Oportunidades que começaram a se abrir, portas que começaram a se abrir, que até então estavam fechadas, não vinha. Eu tinha que fazer muita força. Eu falava, cara, tem alguma coisa errada nisso. Eu não tenho que fazer força quando você está alinhada com o todo, quando você está alinhada com a consciência do eu sou, né? Aí eu falei, cara, não, tá errado. Então eu decidi fazer é, um propósito comigo mesma de me silenciar o eu externo, né, que era as dificuldades, as limitações, e falei, cara, eu vou focar somente nessa verdade. E aí eu escolhi uma oração desse livro, né, como eu falei, eu decidi focar 100% em um único livro. Esse livro mudou a minha vida e eu tô a fim de compartilhar ele aqui com toda a minha verdade, com todo o meu coração, né, porque realmente foi um divisor de águas na minha vida, da onde eu estava praticamente no fundo do poço, né? E hoje eu tô muito mais leve, as coisas estão fluindo na minha vida com muito mais rapidez do que antes. E se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo, né, a oração que eu fiz.
para que vocês também, se vocês quiserem praticar, vocês podem praticar. Mas o fato é isso, é que você não ouve a voz de Deus enquanto você não silencia o seu eu externo, as limitações ao seu redor. Quando você não dá um basta, fala, chega, eu não quero ouvir isso. Eu não sou obrigada a isso. Eu sou a consciência do todo. Eu sou Deus em ação. E aí, quando você começa a afirmar isso, você vai começar a voltar para a sua essência original, para a sua essência divina. E aí sim, claro, você vai começar a perceber os sinais de Deus, né? E Deus, ele é leveza, é fluidez, é abundância. Então, se a sua vida está travada, está escassa, né? Se você sente que tem que fazer muita força para as coisas acontecerem, esse não é o caminho que Deus quer para você. Né? O caminho que Deus quer, que eu acredito, tá? Que é o caminho que começou a acontecer coisas na minha vida, coisas maravilhosas na minha vida, foi quando eu escolhi me conectar com o Criador, né? E aí sim as coisas começaram a fluir muito mais, com mais leveza, com mais fluidez, tá bom? Então esse é o recado que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Escreva aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você entendeu, né, nessa mensagem, se essa mensagem fez sentido para você. Se você ainda não me segue, já me segue por aqui, tá bom? E eu vou compartilhar muita coisa aqui ainda. Então, é isso. E eu vejo vocês num próximo vídeo.